Guaianá é o local de onde vem a água. Então isso fica por conta do Paraíba aí. Está dando água até hoje. Taubaté ele está numa região que foi povoada por uma grande nação de índios, que foi dos tupis. Deixa eu perguntar o que significa a palavra tupi. Não sei, mas eles, os índios, se autodenominavam tupis. O que a gente sabe são palavras do tupi que ficaram algumas delas modificadas por palavras portuguesas e outras ficaram guardando a grafia primitiva. Quando a gente fala do nome Taubaté, é um nome indígena, é um nome que vem do Tupi, até relembrando um estudioso já falecido aqui de Taubaté, tupinólogo, Dr. Hugo de Domênico, ele costumava falar assim, que nós falamos português? Falamos, mas se um português de Portugal vier até o Brasil, começar a ouvir o tanto de palavras diferentes que a gente tem, ele provavelmente não reconheceria o nosso idioma. Então ele fala muito dessa necessidade de voltar a esse ponto que você está falando, da gente entender melhor um pouco do que significam as palavras que a gente fala todo dia. Então Taubaté é um nome de origem indígena, tupi, que entre as várias possibilidades do que significa, né, do que poderia significar, seria a aldeia verdadeira, a aldeia mais alta, a aldeia legítima, algo nesse sentido, o que indica, né, o que indicaria a presença de povos indígenas nessa região. Mas os tupis, eles foram um grande povo indígena, e que povoavam até o sul do Brasil. E começavam aqui, junto do Rio Paraíba do Sul, aqui no sul de Minas, no norte do estado do Rio, e em São Paulo, no leste paulista. Os tupis daqui dessa região, eles eram chamados guaianás. Guaianá é interessante, ele é uma designação que eles deram à região dos que moravam, eles mesmos deram esse nome, e Guaianá significa lugar de onde vem a água, Guaianá. Porque realmente o Rio Paraíba traz para cá, ele e os seus afluentes, trazem a quantidade de água, e a água que é utilizada na agricultura, nas atividades daqui. O tupi, ele praticava a agricultura, e depois os seus descendentes evoluíram para a cultura do café, que foi brilhante nessa região, né? Mas realmente também eles pescavam, eles caçavam, e o tupi começou também a minerar, porque em um belo momento ele começou a saber que existiam aqui, próximo, né, materiais preciosos como ouro, pedras preciosas. A aldeia em si, a gente vai ter algumas dificuldades para dizer exatamente onde ela ficava. O que dá para dizer são lugares pelos quais eles teriam passado. Eu vou explicar um pouquinho melhor o porquê. O que acontece? A capitania, né, se a gente voltar bastante no tempo, chegar na época do início da colonização, porque aqui era uma capitania, a capitania ela começa a ser povoada a partir do litoral e esse processo de colonização vai adentrando o interior. O que a gente tem que pensar é que nessa região onde a colonização começa, existiam povos originários vivendo ali. E esses povos originários, muitos deles fogem, né? Fogem porque muitos deles acabaram travando guerra com os colonizadores, outros foram escravizados, outros foram mortos, então muitos fogem disso tudo que estava acontecendo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que esse movimento que acontece lá no litoral, né, ou em São Paulo,
ele vai se refletir em Taubaté. Então, tem uma movimentação das populações indígenas que viviam aqui. Então, o que a gente pode dizer, né? A gente sabe que aqui em Taubaté, primeiramente, a gente tinha os puris e os jerominis vivendo aqui. Os jerominis, em algumas literaturas, aparecem com nomes diferentes, como maromimis, mas tudo indica que seria o mesmo povo. E depois a gente fala da presença dos guaianás. Os guaianazes, muito provavelmente, eles não eram tão antigos quanto esses outros povos indígenas, mas eles teriam vindo nessa onda. Os guaianazes, por sua vez, eles não eram muito amigos dos jerominis, o que vai causar novas movimentações. Tem, entre os documentos mais antigos que falam a respeito de Taubaté, Jacques, né, que vai falar sobre Jacques Félix, o fundador da cidade e tudo mais. Taubaté é citado como a Tapera do Gentil, que significaria algo como lugar abandonado pelos indígenas. Então, quando Jacques Félix vem para cá, primeiro para fundar um povoado, depois para fundar uma vila, Taubaté já não contava mais com essas tribos indígenas. Então, o que a gente tem de documento escrito, a gente não consegue precisar esses locais. Por que eu falei que tem alguns locais que a gente sabe que eles passaram? Porque na região do mercado municipal, isso há tempos atrás, quando o pessoal foi fazer obras para sistema de água, de esgoto, foram achadas igaçabas, que são essas urnas funerárias indígenas. Então, eu sei da presença deles ali. O que mais que eu tenho de vestígio dessa época, né? A gente tem vários artefatos líticos, que são artefatos de pedra, mas que ainda carecem de estudos. Então, a gente sabe que eles são os povos originários de Taubaté, a gente sabe desses nomes desses povos indígenas, mas a gente ainda não tem mais detalhes por carecer de estudos. E esse é um estudo bastante complexo de ser feito, porque ele não depende apenas de um historiador, mas ele demanda uma série de profissionais de áreas diferentes para conversarem entre si, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor dessa história de Taubaté antes da colonização. Quando criaram a denominação Taubaté, os primeiros historiadores começaram a dizer que Taubaté significava aldeia principal. A dona Maria Morgado foi a primeira que me levantou esse problema. Porque ela me disse, olha, como é que é principal? Eles não tinham província, eles não tinham cidade mais importante que a outra. Cada vila dos índios tupis que existiam era autônoma inteiramente. Então, com ela, eu consegui perceber que havia um erro muito grande. A palavra Taubaté não significa aldeia principal, e sim aldeia alta. Taba é aldeia, né, indígena. E Ibaté é alto. Por quê? Porque ela ficava ali, a aldeia primitiva ficava ali onde está a Praça da Inconfidência, em Taubaté. E com uma visão muito grande para um vale, né? Então é a aldeia alta. Muitos dizem, inclusive, que Taubaté, né, quando fala Taubaté, esse começo da palavra taba seria a taba verdadeira, a taba legítima, que seria a verdadeira aldeia guaianá. Se a gente pegar a região do mercado municipal mesmo que eu tinha mencionado, a gente fala sobre a região da Bica do Bugre, a gente vai ter a lenda de que quem bebe dessa água nunca mais sai daqui, se apega à cidade. Mas assim, são várias lendas e poucas comprovações, mas existem lendas principalmente no que diz respeito aos guaianazes. O Bandeirante, ele civilizou também, modificou. Porque o Bandeirante ia buscar ouro e pedras preciosas, mas ia botar o índio também para escravizar, escravizava mesmo. Ele trazia para a povoação em que ele estava e aprendia com a cultura dos índios e ensinava ao índio, e o índio, por sua vez, ensinava aos outros,
e já aos caboclos, porque toda essa região aqui é uma região de colonização, recebeu a colonização portuguesa ou espanhola, do domínio português e do domínio espanhol, mas realmente ela se desenvolveu através de caboclos, porque o branco de origem portuguesa ou espanhola se cruzava com o índio e nascia o caboclo, que criou toda essa região. Então, povoou toda essa região. Essa povoação antiga, que foi fundada pelos tupis, com a participação de descendentes de portugueses e espanhóis. Eu digo espanhóis também porque durante um certo período a Espanha e Portugal estiveram unidos, né? Então essa povoação tupi, ela teve uma importância grande, porque depois ela foi fundada por bandeirantes, mas depois ela criou bandeirantes, ela foi mãe de bandeirantes, porque um grande número de bandeiras que surgiram depois e que fizeram todo o povoamento do sul de Minas Gerais, o norte do estado do Rio e uma parte mesmo de São Paulo. Grande parte dessa povoação foi constituída por descendentes desses tupis também. Em Taubaté, o que a gente tem de documentação é a carta que vai dar o direito ao Jacques Félix a explorar essa região. E lá a gente vê escrito que a região já estava toda pacificada, limpa de gentios. Né? É um trecho muito curto, mas é um trecho extremamente pesado. Porque quando ele fala que está limpa de gentios, significa que a terra estava desabitada dos povos que primeiro vieram morar aqui. Então, esse limpa, a gente conhecendo o método dos bandeirantes e, enfim, como eles agiam, ou esses indígenas fugiram, ou esses indígenas foram escravizados e dominados, ou eles foram mortos, né? Mas a gente ainda carece de mais fontes para determinar exatamente como foi. Mas ele não foi um processo pacífico. Foi um processo violento. A Taubaté é fruto de uma bandeira. E Jacques Félix, exatamente, aqui se estabeleceu e fundou uma cidade. E os seus descendentes desenvolveram. Agora, ela começou a gerar filhotes por as outras cidades. Não só aqui na região, porque eles eram todos tupis, e se relacionavam muito, iam de um lugar para o outro e trocavam as suas culturas, trocavam os produtos que eles cultivavam e depois começaram a avançar nas áreas vizinhas. Quando eu falo sobre os primeiros indígenas que vieram para Taubaté, eu falo dos puris, dos jerominis e dos guaianás. Só que no processo de Taubaté ser um povoado, depois vila, as coisas elas acabam tomando novas organizações. O que eu estou querendo dizer? Esses exploradores, esses bandeirantes, os novos moradores daqui da região, eles tinham na sua casa o que eles chamavam de negros da terra, ou gentios, que em outras palavras era o indígena escravizado. Então, na documentação seiscentista que a gente tem aqui no arquivo, né, municipal, que é a documentação mais antiga de Taubaté, quando a gente faz a leitura desses inventários e testamentos dessas pessoas mais antigas, a gente olha lá na listagem de bens indígenas de outras nações que provavelmente não eram daqui, mas que foram capturadas e trazidas para cá para trabalharem de forma forçada para os seus donos, para as casas onde eles estavam, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa presença de indígenas de outras nações também acaba influenciando nos costumes. Então, a gente vai ter uma gama de costumes e tradições de origem indígena que não necessariamente são dos indígenas daqui. Eu vou dizer mais do que na nossa cidade. Se a gente pegar o Brasil todo, não tem um canto que a gente vá, que a gente escape da cultura indígena, né? Taubaté, para falar o nome da cidade, eu estou apelando à cultura indígena, que é um nome de tradição tupi. Se eu for falar de outros locais daqui de Taubaté, como Quiririm,
também é um nome de tradição indígena. Então, por mais que tenha toda essa história brutal no início, né, no nascimento do povoado de Taubaté, essa cultura ainda está presente, né? Está presente por nomes, está presente por comida, está presente por hábitos que a gente tem até hoje. Da Tabaeté, da Aldeia Alta, que eu sempre chamei no meu estudo de povoado Guaianá. Bem, eu considero que eu fui premiado hoje com essa possibilidade de dizer algumas palavras sobre a origem de Taubaté, evidentemente como povoado, e então, em consequência, a origem do povo também.